Olá, meus queridos, muito bem-vindos ao 11º episódio do nosso podcast O Amor Está No Ar. Como estão? Como se sentem? Olhem, este episódio é um episódio muito especial. Vai ser aqui o nosso último episódio da primeira temporada do nosso podcast, da primeira era do nosso podcast. Vai vir aí uma segunda temporada muito especial que irá voltar daqui a uns meses. Portanto, iremos voltar muito rapidamente e até lá podem matar saudades sempre no nosso podcast com episódios que possam ter escapado, coisas que ainda podem não ter ouvido. Portanto, vamos fechar aqui de uma forma fantástica com uma das pessoas mais importantes da minha vida. E vou passar a apresentá-las, vocês já sabem. Hoje temos um convidado e então eu vou apresentar primeiro este convidado como eu o conheço e depois ele vai ter aqui também um espacinho para se apresentar. Esta pessoa que aqui está ao meu lado, pronto, eu não vou conseguir falar um bocadinho sem me sentir emocionada hoje. Foi dos primeiros amores da minha vida, não é por acaso que ele aqui está, como último convidado deste podcast do amor. Foi dos primeiros amores que eu tive na minha vida, é das minhas maiores inspirações da minha vida. Foi quem me ensinou quase tudo aquilo que eu sei sobre amor e sobre amar da forma mais altruísta e bonita que eu conheço. É um poço de sabedoria, é um homem cheio de resiliência, já estou aqui a dar um pequeno spoiler, é um homem cheio de coragem, também foi quem me inspirou a ser a empreendedora que sou hoje, a mulher de negócios e que vai atrás daquilo que quer e que criou este podcast também, muito inspirada nele, muito, 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 muito. É uma pessoa que eu amo muito e então não fazia sentido nenhum este podcast de fechar a sua primeira grande temporada sem este convidado que está ao meu lado, que é o Luís Pires, que é o meu pai. Olá, pai, bem-vindo. Olá, olá. É assim, olha, eu chamei Luís Pires, mas a partir de agora é o meu pai, tá bem? Porque é o Claro. meu pai e eu não vou estar aqui com coisas. O meu pai é o meu pai. Estas apresentações deixam-nos sem palavras, é óbvio, não é? Pronto, e era o que eu estava a dizer, é impossível uma pessoa não se emocionar hoje. É óbvio que nós nunca sentimos isso, mas é sempre bom ouvir e naturalmente, pronto, eu aceito, é uma realidade, mas acho que às vezes damos uma dimensão maior às coisas que aquilo que elas são, porque a realidade é que quando nós entregamos a vida e quando nós nos dedicamos às coisas que gostamos, acabamos por nem nos apercebermos do quanto e daquilo e da forma que as coisas passam posterior, é óbvio. Claro que sim, mas também tu estás a desvalorizar um bocadinho. Eu percebo o que é que tu queres dizer, Não, mas. E eu mesmo assim, o meu pai acho que concorda comigo. Eu não sou uma pessoa que tem qualquer tipo de problema de dizer que amo, porque é que amo, que me inspira, que não. Estas coisas que eu disse acho que não são novidade para o meu pai, não é? Acho que não. sempre tive essa vontade de lhe dizer. Achei que outra coisa é termos nós a ouvir assim tudo Claro, de seguida, claro. não é? Até Acho que porque a é questão é assim, essa. a realidade é que a melhor forma de viver é amar, é Exatamente. viver. E quando nós nos entregamos com amor, acabamos por nem percebermos o quanto nos entregamos. E, portanto, é natural que passe, e é bom que passe, é sinal que estamos a fazer caminho. Exatamente. Mas, obviamente, é com muito gosto que ouço e agradeço. Mas, de facto, também tem sido uma bênção ter sido agraciado com os filhos que tive, acima de tudo, para a mulher que tenho, para a esposa, para a companheira, pela pessoa que me proporcionou todo este caminho de vida. Exatamente. É óbvio que começou com a minha mãe e com meus pais, mas o desenvolvimento da minha vida vem todo através da relação que naturalmente tive com a tua mãe, que neste caso, a Bela. Sim, a Bela vai ser uma pessoa que nós vamos falar muito hoje. E portanto, se vocês ouvirem falar da Bela, a Anabela, A o Anabela. que for, é a minha mãe, é que a personagem é que não está cá, mas claramente vai ser Está muito sempre falada presente. hoje. Claramente. Está sempre presente. E isto também é muito importante, tudo aquilo que nós estamos a falar hoje, obviamente que foi tudo, foi tudo autorizado por ela para nós estarmos a falar Exatamente. sobre isso hoje, obviamente. Mas isso é mesmo assim, ou seja, nós crescemos juntos, nós começamos a namorar muito cedo, acabamos de crescer juntos, porque o tempo, a época era outra, e a realidade é que foi e o percurso foi feito sempre nesse sentido, sempre numa proximidade sempre muito grande, numa liberdade dependente, por incrível que se pareça Exatamente. estas palavras. A realidade
é que quisemos ser sempre livres, mas uma liberdade que nos trouxe sempre lado a lado. E isso para nós foi muito importante. Eu não quero antecipar, né? Antecipar outras perguntas que possam vir. Já estamos a dar coisa à frente, não faz mal. Mas a realidade é que todo este percurso da minha vida pessoal tem muito a ver com a pessoa que esteve sempre ao meu lado. Exatamente. Acima de tudo isso. Nunca procuramos que um estivesse à frente do outro, estivesse ao lado do outro. E esse foi provavelmente o grande motor da nossa vida. Exatamente. Sim, lá está. Como vocês estão a perceber claramente, não é por acaso que o meu pai está cá para falar do tema que vamos falar hoje, não é como é que é possível manter um amor vivo durante tanto tempo, uma relação com tantos anos, e também já me estou a adiantar um bocadinho, mas só para explicar, porque foi com este exemplo maravilhoso que eu cresci. Não é por acaso que eu sou apaixonada pelo amor, não é por acaso que eu sou apaixonada por casais, aliás, num dos últimos episódios eu contei-vos isso. O exemplo que os meus pais sempre me deram também de amor lá em casa e a forma como se vive este amor e este casal e como ele é a base da família, para mim sempre foi um exemplo e, portanto, sempre me inspirou e também me trouxe muito para o campo que eu trabalho hoje em dia, pela forma fantástica como eles a faziam, de uma forma natural, só baseada no amor. E portanto, eu pensei, ok, então o que é que há de ser trabalhar isso com outros casais com técnicas científicas? E então foi também uma das grandes inspirações para... Aliás, vou-te contar uma coisa que acho que nunca contei. Quer dizer, se calhar contei, mas já não te lembras. Que houve uma vez que eu fiz uma entrevista para o meu estágio curricular. E houve Pronto, estavam a fazer uma entrevista e estavam-me a perguntar quem é que é a minha maior inspiração. E em termos de... A pergunta... fizeram uma pergunta e então o que é que eu respondi aos meus pais? Porque era um estágio a nível para trabalhar com casais e terapia familiar, etc. E então a minha primeira resposta foi os meus pais. E o entrevistador que estava do outro lado, depois passou a ser meu colega, entrei, felizmente, adorei onde fiz o meu estágio e até ainda hoje sou muito agradecida. Já agora a Associação Casa Estrela do Mar faz um trabalho fantástico, espreitem, e principalmente é um trabalho muito acessível, com valores muito acessíveis a nível de terapia, é uma escola fantástica. E o outro lado começaram-se a rir imenso, mas um rir muito empático, a dizer: olha, por acaso não era por aí que eu te estava a perguntar, queria-te perguntar dentro da área da psicologia, mas já agora que vais por aí também quero perceber. Ou seja, só para vocês perceberem o quão efetivamente o meu pai e a minha mãe foram uma inspiração em tudo. Eu para mim costumo dizer que eles são os meus mestres do amor, portanto é por isso é que o meu pai está cá hoje. Eu vou-me calar, vamos começar as nossas perguntas, porque senão vamos nos perder por aqui fora. E exato. Portanto, antes disso, pai, gostavas de te apresentar só brevemente, assim, umas breves palavras. Apresentar, eu sou uma pessoa que vive a vida como uma missão, por incrível que se pareça. Entendo que nós temos caminhos e temos que... E em tudo o que nos rodeia, quer na relação casal, quer na relação familiar. E sempre gostei de me dedicar a muitas causas. Exatamente. A minha vida foi sempre um bocado isso. Começou por ser causas sociais, religiosas, e familiar, e mais tarde até uma empresa. Exatamente. De maneira que eu sou um apaixonado por aquilo que faço. Sempre gostei. Sempre gostei de me dedicar de corpo e alma e a todas este tipo de tarefas. E no fundo o que eu procuro ser é continuar a ser apaixonado por isso, que isso é que dá gosto e nos dá gozo, sem essencialmente. Sem dúvida. O meu pai, lá está, vai fazer aqui uma apresentação muito generalista, mas aqui também a nível profissional, só muito brevemente para as pessoas perceberem. O meu pai também, ele foi à procura muito... Por isso é que eu digo, lá está isto. Só para não falar das semelhanças físicas, não é? Porque quem está-nos a ver no YouTube, nós sempre brincaram comigo, nós os três filhos, claramente eu sou a pessoa aqui mais parecida fisicamente com o meu pai. E o meu sorriso não engana ninguém, já perceberam de onde é que vem o meu sorriso, não é? Uma marca de família maravilhosa. E também há muitas semelhanças, é curioso, também de personalidade, depois também de caminho de vida. O meu pai também chegou a uma altura da vida dele que foi à procura de mais e também ele se tornou empreendedor. E ele e a minha mãe, ele deu aqui o primeiro passo, mas lá está, mais uma vez, minha mãe está sempre ao lado dele
e eles criaram também aqui depois um empreendedorismo, aqui os dois que mais para a frente vamos ter a oportunidade de falar, mas também só para vos explicar isto, ou seja, o meu pai também é um empreendedor, também é um homem de muita missão e também de trazer muitas coisas ao mundo de várias formas, tal como ele disse. Acho que era a única coisa que eu queria aqui e acrescentar que tens, como é que é a tua família, explica lá o que é que tu tens outros papéis, não é? Explica quais é que são os teus papéis de pai, de quantos Obviamente. filhos, avô Obviamente. de quantos netos, já Exatamente. hoje em dia, felizmente. Eu, eu namoro, assim posso dizer. Exatamente. Eu namoro há 44 anos, estou casado há cerca de 39, falta menos de um mês. Tenho 3 filhos, um filho mais velho e 2 filhas, portanto, são um rapaz e duas meninas. Exatamente. Tenho neste momento já 3 netos. Graças a Deus é uma família que também já tem todos os filhos casados e, portanto, tem 2 genros e uma nora. E a nossa família, felizmente, já temos 11 pessoas, o que é um orgulho, o que é um prazer enorme de ter, porque todos eles diferentes, todos eles, todos eles com formas de pensar, obviamente, diferentes, mas é uma riqueza porque em família torna-se bonito conseguirmos conciliar uma harmonia entre todos, o que é sempre, embora difícil, vai-se conseguindo sempre possível, o que é muito bom e é enriquecedor para todos. É muito importante e isto também é das coisas boas que nós vamos apanhando na vida, é a possibilidade de podermos partilhar ideias e formas, por vezes, de estar até diferentes. E também isto é enriquecedor. E até nisso a vida me tem proporcionado de coisas boas. Ou seja, durante toda a vida a riqueza tem sido apanhar pessoas diferentes, apanhar grupos diferentes e saber e conseguir trabalhar com estas pessoas, conseguir conviver com estas pessoas, é uma aprendizagem que a gente leva ao longo da vida e que nos enriquece e nos torna melhores e nos torna mais ricos. E por isso é que eu passo a vida a dizer que só tenho a agradecer aquilo que me dão e aquilo que tenho tido. Sem dúvida. E lá estavas a dizer que é muito difícil, nós já somos 11 e se Deus quiser vamos de ser mais com o tempo, não é? Exatamente, Assim, exatamente. se a vida nos permitir e Deus nos permitir. E eu acho que estavas a dizer, não, às vezes é um bocadinho difícil manter aqui a harmonia, mas eu acho que aquilo que claramente é a fundação da nossa família e que faz com que, mesmo dentro das diferenças, nós encontremos semelhanças, é que todos nós vivemos, crescemos e fomos à procura de pessoas exatamente com a mesma questão, que é sempre na base do amor. São pessoas que se entregam, são pessoas que amam e são pessoas que se dão, cada um da sua forma, obviamente, mas não é por acaso que a nossa família também é tão unida e é tão. Claro que temos as nossas questões, aqui não estamos a falar de famílias perfeitas porque elas não nem existem pensar. de todo, mas se há coisas para resolver, nós resolvemos. Se há coisas para fazer, nós fazemos. E isto vem tudo muito deste amor, desta base, que no fundo vem desta base que foi o amor que tu e a mãe nos ensinaram a vida toda. E daí também termos, felizmente, a vida que Claro, temos hoje em dia. porque todos os grupos, e eu tenho tido felizmente a felicidade de trabalhar com muitos grupos, todos os grupos, quer o nosso grupo familiar e mesmo entre homem e mulher, obviamente, por muito que a gente se dê e podemos dizer que nos damos bem, felizmente, em todo o género de grupos, para se entenderem, é sempre difícil. Sem dúvida. Para criar harmonia, não quer dizer que toda a gente concorde com tudo Exatamente. e partilhe tudo de uma forma idêntica. Não, Claro. e cada pessoa é diferente. Claro que sim. Com 2 pessoas já é muito complicado, com mais pessoas mais complicado se torna. É bom que a gente tenha essa noção. Sem dúvida. Agora, é uma vantagem quando nós conseguimos trabalhar as coisas dessa forma, é um enriquecimento muito grande, sem sombra de dúvida. Claro que sim. É uma vantagem e na vida, quer em grupos, e aprendemos com todos. Aprendemos com todos os grupos. Eu nunca me esqueço, um dos primeiros grupos grandes que eu tive foi grupo de coletividade, ainda hoje ligado à coletividade, Exatamente. mas com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com partilhas diferentes, Exatamente. mas que tínhamos de chegar ali a um consenso de maneira que cada um caminhasse, que não caminhasse cada um para o seu lado, mas de uma forma objetiva, e aprendemos muito com isso. Toda essa aprendizagem que eu tive com a vivência da coletividade,
até com grupos relacionados na minha relação na igreja, com grupos de casais, com grupos de catequese, com todo o género de grupos. Tudo isto me ajudou. Mais tarde, quando o último grupo, de certa forma, que ajudei a criar, que foi a empresa, ajudou-me a compreender e a cimentar melhor as partilhas dentro da própria empresa, o conseguir perceber as dinâmicas das pessoas, e tudo isto foi uma aprendizagem que a vida nos foi proporcionando. E, portanto, isso é uma graça que a gente vai recebendo e sem sombra de dúvida, é muito bom. É um sentimento muito bom. Sem dúvida. Só uma pequena ressalva antes de efetivamente irmos às nossas perguntas iniciais, para não nos fugirmos muito, porque temos muito para falar, claramente vocês já perceberam. A minha tagarelice. O meu pai é que me ajuda sempre no português. Vem claramente do meu pai, não sei se já perceberam. E então nós aqui os dois nós já sabíamos que a gente ia se perder, claramente. Sim. Mas porque também é das coisas que eu mais gosto de fazer com o meu pai, é conversar sobre tudo, sobre aquilo que nos apetecer. Se precisas discutir assim umas coisas de forma um bocadinho mais intensa, mas sempre com vontade também de chegar a um bom porto, como é óbvio. Claro. E deixar sempre tudo resolvido. Porque adoramos os dois falar, adoramos os dois discutir coisas. E ele disse aqui uma coisa muito interessante, que eu vos falo muitas vezes, então só queria também fazer aqui uma pequena ressalva. Ele falou da coletividade, que foi dos primeiros grupos onde ele entrou. A coletividade que ele fala é a coletividade, a associação, às vezes é um bocadinho mais conhecido com este nome, da nossa aldeia, dos Vales de Cima de Torres Novas, onde nós moramos e onde nós somos... Vales de Cima, Assentis Torres Novas, desculpem, exato, já me estou a perder toda. De onde nós somos os dois não naturais, porque não nascemos lá. Não, eu nasci. Não, o meu pai nasceu, desculpem. Eu já sou da época. Eu já sou da época, já nasci em Tomar. Exato. Mas vivemos lá praticamente a nossa vida toda. E então, quando eu vos falo muito que eu cresci em sentido de comunidade, e não é por acaso que eu hoje em dia, quando te falo principalmente com as pessoas no meu Instagram, é sempre a minha comunidade, porque foi assim que eu cresci e que eu nasci e que eu vivi, que eu aprendi imenso, tal como o meu pai diz, com ideias completamente diferentes, pessoas com personalidades completamente diferentes, pessoas que não se calhar pensam de formas opostas, mas sempre com objetivos em comum, e que o objetivo era conseguirmos encontrar onde é que todos nós juntos somos mais fortes. E muito vem desse grupo que o meu pai está a falar, da coletividade, e no fundo a nossa terra, para mim, a aldeia onde eu nasci, no seu todo, a coletividade é um dos grandes pontos, não é? Um ponto de referência, né? Da nossa aldeia, claro que sim, mas sem dúvida, e eu falo muito nisto aqui no podcast e não só, que a nossa aldeia foi a grande comunidade, e depois também a minha família, onde eu aprendi imenso sobre o que é isto ser uma comunidade, o poder que uma comunidade tem. O quanto juntos nós conseguimos, e se quisermos estar unidos, e aprendemos imenso. E portanto, só fazer esta ressalva que aqui que a coletividade que o meu pai falou é um bocadinho muito o exemplo da comunidade que eu vos falo muitas vezes. É daqui que eu também vou aprender grande parte daquilo que sei hoje, e que sou eternamente grata e continuo a aprender. E lá está, é o que eu digo sempre, com as minhas limitações cada vez mais do dia a dia, também tento ir participando sempre que posso e que nos é possível. Mas olha, vamos nos redirecionar um bocadinho. Exatamente. Vamos às perguntas. Já está a fazer uma coisa, paizão, que é, lá está, isto não é natural. É paizão, é pai, é uma saída de que eu me lembrar. Vou tentar fazer as perguntas, e o objetivo é tentar ser direto, rápido, não pensares muito. Exato. E a primeira resposta que tiver na cabeça. Está bem? Okay. O meu pai é fã deste podcast, portanto o meu pai já ouviu os episódios todos. Ele já deve saber as perguntas dos convidados quase todas de certeza de cor, mas pronto, não faz mal, vamos lá ver o que ele nos vai trazer. Sim, que eu devia ter dito isto. O meu pai é pai dos meus fãs mais assíduos, seja da minha página, seja do meu podcast. É um dos meus também maiores cheerleaders, como eu também costumo dizer. Algo que também me orgulha muito e me deixa muito feliz. Portanto, ele conhece estas coisas todas de trás para frente e frente para trás, já sabe o que é que vem aí. Mas pronto, então pai, qual é que foi a primeira pergunta que eu te trouxe aqui para ti? Como é que tu defines o amor em 3 palavras? O amor em 3 palavras, sem entrar na parte da poesia e da... o amor para mim é a energia da vida, essencialmente. O amor para mim é relação, é entrega. Já chegamos às 3. Chega às 3. Força da vida. Força da vida. Relação.
relação é entrega. E entrega. Força da vida. Eu não vejo a viver sem amor. Ou seja, para mim o amor é que nos dá o prazer de viver. Exatamente. O amor é que nos dá a vontade de amar, que é a ação do amor. E de facto, essa vontade de amar é tentar que toda a gente que nos rodeia se sinta bem, se sinta feliz. E o amor é a coisa mais fantástica. Eu diria que o amor é aquela inquietação, mas uma inquietação tranquila. Uma inquietação que se deve viver de uma forma tranquila, livre, libertadora. É fantástico. Eu acho que a vida sem amor não existia. Não há nada. A vida sem amor não é nada. Sem E é um dúvida. facto. Sem dúvida. E Relação? a relação é porque o amor induz logo em relação. Porque aquilo que nós fazemos em amor é para alguém, é com alguém. Nem que seja connosco próprios, nem que seja não é? connosco, mas é sempre com o intuito de partilhar, Exato. de dar, de relação, lá está. A relação ou com grupo, ou com pessoa, ou com... É sempre essa relação. E no Entrega, fim, a entrega, porque é óbvio, né? A gente quando ama, quando vai para a atividade do amor, que é amar, é mesmo de entrega. A entrega tem tudo, não é? Genuína. É, não é? a entrega genuína, óbvio. Genuína completamente. É óbvio, Sem dúvida. Maravilhoso, 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 não é? Eu ouço-te a falar e só percebo assim, bem, claramente, é claro como a água, que às vezes o Freud tem aqui algumas coisas realmente que até fazem sentido. Claramente há muita, não sei se já perceberam, que há claramente bases da minha marca, da minha página, do nosso podcast. Claramente já perceberam de onde é que vem a inspiração, não é? Pronto. Era só para dizer isto que senti agora também. Ok, uma coisa que é engraçada que acho que nós nunca falámos sobre isto, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia, que é as linguagens do amor. E vamos para isto em dois. Qual é a tua forma favorita de demonstrar amor às outras pessoas? A minha forma favorita de demonstrar amor às outras pessoas é no carinho com que me relaciono, Ok. na ternura que procuro colocar, no gosto que procuro fazer as coisas. Essencialmente isso. Seja no que for. No trato. Procurar sempre... porque há formas de nos expressarmos diferente. E é nessa forma que eu procuro normalmente fazer. Maravilhoso. E de receber amor, que pode ser diferente ou não. O receber amor para mim, lá está. Como é a forma como eu me relaciono, também é a forma que eu gosto de ser relacionado. Ok. E eu sou muito, muito sensível também ao toque, sou muito sensível, mas para mim pequenas coisas são o suficiente. Às vezes uma palavra, eu sinceramente qualquer coisa me serve para derreter. Ok. Portanto, És uma pessoa de linguagem de amor fácil. muito. Ok. Mas já está, ressaltaste aqui duas coisas: toque e palavras, penso eu. Porque esta questão de linguagens do amor, nunca trouxe isto muito óbvio, porque efetivamente, só rapidamente, a questão das linguagens do amor não está estudado cientificamente. Por isso é que eu nunca trouxe as linguagens do amor específicas e o que é que são e etc. para o podcast, porque é algo que não está corroborado a nível científico. Portanto, também gosto de me basear um pouco na ciência. E, portanto, gosto muito de perguntar isto aos meus convidados, mas nunca trouxe o que é que são, porque efetivamente há uma teoria por trás desta questão, mas como não está corroborada pela ciência, enquanto também psicóloga que está sempre cá dentro, nunca trouxe o que é, mas no fundo tu foste lá tocar nos pontos principais disso. Muito bem, pai, temos a nossa última pergunta então, que é, e esta é difícil. Qual é que foi o gesto de amor mais significativo que alguém já fez por ti? Eu diria que muito recentemente houve um gesto de amor muito, muito giro, que nunca tive, é curioso,
e foi preciso fazer 60 anos para ter um gesto daqueles tão bonito. Sim. Mas foi muito giro, porque aí foi um gesto que me sensibilizou, é óbvio, por envolver tanta gente, que foi o meu aniversário dos 60 anos. E é óbvio que eu sei que foi uma ideia partilhada entre vocês, os filhos, E primos que e também primos. ajudaram, sem dúvida. Claro que, mas foi uma ideia vossa, uma ideia que surgiu de casa e que depois dimensionou com a família mais chegada. E de facto foi uma coisa que me sensibilizou muito, é óbvio. E eu não posso deixar de dizer isso. Na vida, na minha vida mais direta, honestamente, tive tantas. É muito difícil dizer aquela não é? foi maior que outra. Claro. É muito difícil escolher uma. Claro que Por sim. acaso esta, como teve um caráter mais abrangente de pessoas, e de também mais mais recente, não é? foi aquela que me veio à cabeça mais rápido. Sem dúvida. Lá está. Foi uma surpresa muito gira. O meu pai não gosta muito cá de... O meu pai adora dar atenção aos outros, mas ele não gosta cá de muita atenção para ele. E nós, ele não queria nada de especial, muito rapidamente. E nós pensamos, não, desculpa, meu pai faz 60 anos, meu pai é uma pessoa que, se há pessoa que merece algum tipo de homenagem é este homem, de celebrar a vida como deve ser a este homem. E então nós, sem ele saber nada, nós tivemos esta ideia em uma semana, e nós em uma semana organizámos-lhe uma pequena festa, porque também obviamente que teve que ser nas suas dimensões reais, com a nossa família mais chegada, com mesmo o nosso núcleo mais fechado, porque felizmente o meu pai é uma pessoa maravilhosa, que acaba por criar laços com muita gente, e obviamente que nós não conseguimos ter toda a gente que queríamos presente, mas depois, isto foi tudo surpresa, coisa que para o meu pai é muito difícil de gerir. Muito difícil. Mas depois tivemos uma coisa muito gira, que quem nós não pudemos convidar, nós depois trouxemos em vídeo, e então fizemos um vídeo grande, que ainda foi quase meia hora de filme, só de palavras de amor e apreço para com o meu pai, de os grandes amigos dele, de pessoas que são muito importantes para ele. Claro que não foram todas, houve pessoas que não conseguiram participar, houve pessoas que também nos passou ao lado, infelizmente, nem toda a gente teve disponibilidade, mas algumas das grandes pessoas da vida dele tiraram uns minutinhos da sua vida para lhe fazer vídeos maravilhosos. Ficou uma compilação fantástica e acho que foi algo que não, foi muito giro, mereceste, sem dúvida nenhuma. Isso é só uma amostra. Porque foi uma surpresa em todos os aspectos. Exatamente. Eu nunca me passou para a ideia e foi uma coisa muito grande que me sensibilizou, é óbvio. Claro. Não vou dizer o contrário. Claro que sim. E nem nós, foi uma semana antes, portanto foi tudo ali a correr. Mas aconteceu tudo. Fantástico. Então, olha, vamos se calhar então prosseguir aqui um bocadinho com o tempo. Desculpem. Isto já agora para dar uma dica para quem não tem ainda há bocadinho, cada vez que nós tocamos aqui ou no micro ou no cabo, pode ser aqui um bocadinho um bocadinho mau para quem está a nos ouvir daquele lado, portanto temos de ter aqui um bocadinho de cuidado. Vamos começar aqui com os nossos temas mais particulares que nos trouxe aqui hoje, e hoje claramente meu pai já começámos a dar aqui muitas formas, não é? De começar este tema, mas vamos falar sobre como é que é manter um amor vivo, neste caso principalmente a nível de casal, e depois é impossível dissociar o casal dos outros sistemas em que ele está incluído, de família, depois filhos, comunidade, social, emprego, etc. Mas é como é que é possível manter este amor vivo, e uma coisa muito importante, feliz. Porque há muitos casais que estão há muito tempo juntos, e casados, e etc., mas aquilo que eu sei, porque eu vivia na primeira pessoa, é um namoro de 44 anos. 44 anos feitos, de um amor gigante, um amor apaixonadíssimo, mas apaixonadíssimo de uma forma intencional, e isto é das coisas que eu mais falo. É um amor intencional, um amor que se cria e que se cultivou durante muitos anos, e um amor feliz. E isto não significa felizes sempre, mas felizes para sempre, pelo menos até agora. E nós às vezes dizemos, felizes para sempre não existe. Não. Os felizes para sempre podem existir. Não é felizes sempre. Exatamente. Não é? E é isso que vamos falar aqui hoje.
E queria começar aqui também por te perguntar, tu já meio que lá tocaste, mas rapidamente, como é que vocês se conheceram e como é que foi o início da vossa relação? É curioso, o início da nossa relação começa, por incrível que se pareça, e éramos vizinhos, vivíamos a quase a 50 metros de distância um do outro, Nada parecido com a minha história com o meu marido também. mas que tínhamos vidas, curiosamente, muito diferentes e mundos diferentes. A Bela andava na escola no entrocamento, eu andava na escola em Tomar. Exatamente. É curioso que é em 79, em que eu tenho 15 anos, a Bela ainda ia fazer 14, ainda ia fazer... Não. 13. Tinha 13. Vocês têm 2 anos de diferença. Exato, a Bela ia fazer 13 nesse Exato. ano. Sim. E há uma festa de São João, uma festa que era feita entre Porto Alagem e Valsecima, que era na zona da Ermida. E é na preparação dessa festa que eu me começo a relacionar mais com a Anabela. Estou a saber coisas novas também. É nessa festa, porque nós íamos pedir para as quermesses, íamos de terra em terra, arranjamos um grupo e fomos a várias aldeias na zona e que partilhamos toda essa procura, e é que eu começo a olhar mais para a mãe e é curioso que depois vi e percebi a mãe para mim. A realidade é que é curioso que depois nós fizemos parte da organização da própria quermesse, em que eu não sabia dançar, ela já gostava de dançar, embora mais nova que eu já dançava. Exato. E eu naquela altura que eu começo a pensar. E depois há aqui várias coisas engraçadas que se dão nessa altura. Isto é em junho, sensivelmente em junho, e ela deixa a escola nesse ano e eu também tenho que deixar a escola nesse ano. Ou seja, ela vai para o mundo do trabalho, para começar uma profissão nessa idade. Com 13 anos. Com quase 13 anos, ainda tinha 13. Outro mundo completamente Com diferente. outro mundo completamente diferente e eu com 15. E portanto, e a partir dali começamos a olhar um para o outro. Passado 6 meses, 7, foi sempre intensificando e menos de um ano depois já namorávamos. Ok. E epá, tem sido fantástico porque a realidade é que nós acabamos por crescer juntos. Era isso que eu ia dizer, ou seja, vocês... É tal como o meu marido. Eu não sei aquela famosa pergunta de como é que se conheceram, vocês não sabem. Vocês Sim, sempre fomos-se cresceram juntos. conhecendo. Mas não há um momento, porque vocês sempre cresceram juntos. Sim, Não é? porque de certa forma aquilo que eu tenho e temos a noção, porque já pensamos nisto muita vez, até porque já fizemos, como disse anteriormente, fizemos parte de um grupo de casais e obviamente nós já de certa forma revisionamos tudo isto. Fizeram este trabalho de já campo. fizemos muito esse tipo de trabalho. Exato. E é uma realidade que esta preocupação, e há pouco falávamos que gostavas de falar no amor ao longo da vida, não é? Claro. A realidade é que esta preocupação começou nessa altura, por curioso que pareça. Porque eu lembro-me quando me dirigia, às vezes, à missa, ao Casal da Fonte, íamos a pé, íamos e vínhamos levá-los a pé para casa. Eu lembro-me que tinha muito hábito de vir de mão dada com a tua mãe. Exato. E a gente vinha na conversa, embora viéssemos devagar para ver se o tempo, se passávamos mais tempo. Devagarinho. O que é certo é que havia pessoas mais velhas que ainda andavam mais devagar. E sorte. às vezes nós passávamos por algumas, eu não me esqueço, havia uma senhora que, pronto, que obviamente já faleceu, e uma altura nós passamos por ela e ela chamou-nos. E disse, onde é que você... Venham aqui. Olha, rapariga, dizia ela para a tua mãe, olha, rapariga, aproveita agora. Aproveita agora, que agora é que é só atenções. Sim. Quando chegares a mais velha, esquece. Eles depois esquecem-se. Eles depois... A vida é completamente diferente. E lembro-me que depois, no fim de tudo aquilo, continuávamos a caminhar e todas estas interrogações ficavam na nossa cabeça. Claro. Eu lembro-me daquela altura, porque naquela altura a gente faz muitas promessas, mas eu sempre tive aquela vontade de mostrar que aquilo que eu gostava de prometer, gostava de cumprir. Exato. E eu lembro-me de dizer muita vez, não te esqueças que eu quero ser diferente, eu hei de ser diferente. E nós podemos ser diferentes. Acho que isto vai depender muito de nós. Claro. E todas estas dúvidas, todas estas concepções que haviam
epá, isto de início é que é bom, mas depois acaba tudo. É um mito muito presente em qualquer tipo de relação, principalmente as relações amorosas. Que com o Exatamente. tempo, tudo se vai, o amor vai esmorecendo, o amor vai se tornando apenas uma amizade, a paixão vai desaparecendo, a chama vai apagando. É assim, claro que as coisas mudam, é normal que ao longo da vida e ao longo da vida do casal que as coisas vão mudando. Mas não quer dizer que seja sempre assim. É Exato. aquilo que dão a entender. Mas repara, muda em tudo. Porque a nossa energia com 19 ou 20 anos Claro, é completamente diferente de uma energia com 60. claro. A nossa saúde é diferente. Claro que A sim. nossa... Todos nós mudamos. Todos nós alteramos. Exatamente. A sensação com que fico durante este tempo é que as pessoas por vezes esquecem-se um do outro. Esse é o Aqui grande é que está a problema. grande questão. Esquecem-se. Eu sou o Luís, a minha esposa é a Anabela. Exatamente. Nós temos uma família, nós somos dois. Foi sempre, desde o início, uma preocupação. Eu e a Bela somos dois. Exatamente. Eu e a Bela temos que olhar para o futuro, sempre. E perceber a nossa relação, como é que nós vamos alimentá-la. Exatamente. É óbvio que há momentos na vida em que o stress, as rotinas, as preocupações, os filhos, a família, o trabalho, e às vezes a gente quase que dispersa, mas temos que ir à realidade, temos que voltar à realidade. Nós temos que arranjar estratégias. Temos que ter estratégias. Desculpa, ser muito intencional. E ser, Não é? claramente. Porque se nós não colocarmos aqui também determinadas rotinas, mas rotinas positivas, no sentido de dizer assim, paras, vais parar. Se nós não colocarmos isto, se ao longo destes percursos nós não tivermos essa preocupação, é óbvio que nós estamos a trabalhar ao contrário de uma relação duradoura. Claro que sim. É óbvio. E já agora, que era uma pergunta que eu te queria fazer. Há aqui diferenças entre as rotinas e os rituais, e por isso vocês até podem ter os dois, obviamente. As rotinas é aquilo que nós fazemos no dia a dia e que nos permite manter uma certa constância e previsibilidade ao longo da nossa vida. Os rituais, por exemplo, são coisas que nós já fazemos mais pontualmente com algum tipo de significado e com algum tipo de uma outra entrega também emocional. Só para aqui para distinguir, para te ajudar aqui a distinguir. Que rotinas e rituais é que tu sentes que vocês tiveram ao longo da vossa vida, ainda têm hoje, principalmente que permitiu isto? É assim, a realidade é que obviamente, há rotinas que foram sempre importantes. Claro. Nós, por incrível que se pareça, nós ao final do dia, por muito pouco que aconteça, nós temos sempre uma pequena meditação, por incrível que se pareça. Ainda hoje fazemos isso com 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, mas temos sempre. Antes de dormir, por exemplo. Antes de dormir. Okay. Mas não consigo dormir sem um beijo. Não consigo sair de casa sem um beijo. Exatamente. Não consigo encontrá-la ou ela encontrar-me e a gente depois ir cada um para a sua vida sem um beijo. Há pormenores que... Lá está a questão do toque, como eu falava anteriormente, a questão de... Há pormenores que têm que estar sempre presentes. Claro que sim. Há aqui... Porque nós sentimos, porque nós olharmos os olhos, temos que olhar olhos nos olhos todos os dias. Uma coisa que muitos casais também se esquecem. Com a correria do dia a dia, nós olhamos um para o outro, mas não olhamos olhos nos olhos muitas das Temos vezes. que olhar olhos nos olhos. Eles dizem-nos tanta coisa, às vezes. Temos que olhar olhos nos olhos, até mesmo no acordar. É curioso que eu não consigo. Às vezes, quando vou com alguma pressa, até vou para me levantar logo, mas eu não consigo levantar-me sem virar-me e virarmos um para o outro, dar um beijinho e dizer bom dia. E hoje ainda vamos partilhando isto. Às vezes até com uma certa pressa, mas nem que um fique na cama. Não interessa. Não interessa, mas há pormenores. Às vezes damos-nos... Ainda há pouco tempo falávamos nisso. E as energias são diferentes. É óbvio que às vezes com 20 anos é óbvio que a energia é diferente agora. Mas há um borbulhar às vezes que eu sinto que me faz recordar 17 e 18 anos.
É fantástico A sentir tal isso. paixão que muita gente diz que morre. Ela não morre, ela anda lá. Ela anda lá. Só que ela, com o envolvimento, com a vida que nos torna e que nos dá preocupações diferentes, que a nossa reação às preocupações é completamente diferente. Claro que sim. Nós conseguimos, quando somos mais novos, conseguimos compartilhar as nossas preocupações de uma forma diferente. Claro. Fechamos as gavetas com mais facilidade as coisas. Mesmo em casal, por exemplo, ou isso não sentes tanto? É curioso que em casal, acho que hoje eu sinto que separamos melhor as coisas. Porque Curioso. é curioso. Curioso. Porque em mais novos, quando o nosso relacionamento começou, onde sentimos de certa forma alguma dificuldade em nos harmonizarmos, foi precisamente os primeiros 6 meses de casado, por incrível que se pareça. Sim. Porque o nosso namoro, obviamente, naquela época, era cada um na sua vida, Exatamente. muito limitado a determinados procedimentos, Sim. muito limitado a muita coisa. Isto é importante de falar porque, desculpa interromper-te, pai, porque se calhar as pessoas não podem não ter a noção, porque eu falo muito nisto, eu acho que na tua geração, talvez fosse geral, não é? Mas na tua geração, principalmente ali no nosso meio, não sei como é que funcionava nos outros meios, mas no nosso meio os namoros eram muito, eu diria para além de protegidos, eram muito controlados. Vocês praticamente não tinham tempo sozinhos. Não. Não Se é? tinha que ter sempre alguém ao lado. Exatamente. Ou ali próximo. Quase polícia. Exato. Então se fosse fora de casa, era mesmo sempre. E portanto isto também é importante de explicar porque é que depois também intensifica no casamento com os 6 primeiros meses. Exatamente. Apesar de que é curioso que é uma das fases em que a grande maioria dos casais se divorcia. Há vários pontos do ciclo de vida em que grandes partes dos casais se divorcia. Eu penso que não é 6 meses, eu acho que é 1 ano a 2 anos, penso depois para não estar a dizer, não é? Mas que é dos principais dificuldades. E percebe-se porquê. Exatamente. O que é que vos aconteceu, por exemplo? Exato. Nós tínhamos muita dificuldade. Com facilidade não nos zangávamos. Exatamente. Com a maior das facilidades. Exatamente. E depois é a adaptação. E a adaptação a nós percebermos que reagimos diferentes um do outro. E que um tem uma capacidade que é para amar e para se amar, a maior virtude que se deve ter é o perdão. E a realidade é essa, é percebermos o que é que eu posso dar para que o nosso nós evolua, que o nosso nós cresça. Porque de facto é o eu e o tu e a fazermos o nós. E isso é muito importante. Lá está os tais 3 elementos da... Desculpem. Os tais 3 elementos da relação que eu falo muitas vezes. O eu, o tu e o nós. E nós temos de ter essa noção. Três membros do casal muito importantes. Nós fazemos uma construção, e isso eu percebi, e felizmente nós conseguimos perceber isso, da mesma forma que nós, quando temos num casal uma criança, e que essa criança tem que ser tratada, tem que ser acompanhada, tem que ser acarinhada, tem que ser protegida. Exatamente. Nós tomamos a noção de início sempre que a relação entre nós, o nosso nós, tinha que ser da mesma forma. Exatamente. Tratado, acarinhado, acompanhado. E essa tem sido a preocupação de sempre, sem sombra de dúvida. Vem do tempo das conversas da outra senhora, como disse há pouco. Exato. Como foi sempre uma coisa que teve no nosso consciente, sempre. Exato. Que tínhamos que lutar por isso. Claro. Mas pronto, faz parte. Ok, e imagina, houve algum ponto ao longo da vossa vida, ao longo da vossa relação, em que vocês perceberam, e que acredito que tenha sido mais no início, nós queremos isto para o resto da vida? Eu vou dizer, tivemos crises, é óbvio. Tivemos crises. Mas essa foi uma ideia que nunca nos saiu da cabeça. Ou seja, teve sempre. Desde o sempre início. presente. Nós podíamos nos aborrecer a uma coisa qualquer, mas nunca conseguimos... Nem eu nunca tive essa vontade de dizer, nem nunca ouvi da parte da mãe essa ideia. Vamos acabar com isto. Exatamente. Ou seja, para nós foi sempre, é isto que queremos.
mesmo de início. Eu lembro-me que nós éramos muito novos. Que ninguém acredita em Pronto, nós. 15 e 13 anos. Ninguém acredita em nós quando E nós tinha fizemos familiares que chamaram a atenção, eu lembro-me, um ano, dois, epá, vocês estão a levar isto muito a sério, vocês estão muito agarrados um ao outro, vocês estão muito próximos um ao outro. Vê lá, vocês podem estar a arranjar aqui um problema, pode estar a arranjar mais familiares mais diretos, vê lá, pode estar a induzir a miúda em erro. Poderá, eu quase que ficava ofendido com este tipo de abordagem. Claro, não porque faz para sentido mim, nenhum. para mim, desde o início, aquilo era o que eu mais queria para a vida. Mas há aqui uma coisa interessante, já viste que é como tu podes estar a induzir a miúda em erro. Tu como homem. Como homem. Porquê? Porquê que tu achas que as pessoas faziam isto Porque tu como homem? eu, por incrível que se pareça, com 2 anos de diferença, era mais velho. Naquela altura... ok. Era por causa de seres mais velho. E por ser mais velho. Ok. E, portanto, a preocupação destes meus familiares era que eu não tivesse a noção do que andava a fazer. Porque podia estar a marcar aquela pessoa para o resto da vida. Ok. E, portanto, a preocupação era um pouco essa aí. Mas, de facto, foi uma situação que nunca nos fugiu. Até porque nós começamos logo, desde esse início, a criar objetivos. O que é que pretendíamos para a vida? Como é que queríamos... o que é que queríamos fazer? Quando é que nós pretendíamos casar? Quantos filhos? Os sonhos. Quantos filhos queríamos? Começamos logo a fabricar todas estes objetivos, estes sonhos, e com um compromisso enorme. E isto, de facto, foi muito importante. Foi sempre muito importante. Sim. E estavas agora a falar nisso, é uma coisa muito importante, que há muitos casais que... E hoje em dia cada vez sinto mais isso. Passo essa parte à frente. Do falar sobre objetivos, sonhos e outra coisa, valores de vida. Que eu digo isto sempre muitas vezes e vou bater no ceguinho a quantidade de vezes que for precisa porque não é suficiente. As pessoas não precisam ter sonhos, objetivos e valores iguais. Convém é que sejam compatíveis e que não se anulem um ao outro. Vocês tiveram estas conversas desde o início. Não tem que ser desta forma formalíssima, obviamente, mas vocês falaram destas coisas desde o início. Falamos sempre. Sim. É óbvio que até falávamos mais à frente. Nós não sabíamos se iríamos ter filhos ou não. Se não conseguíamos ter filhos, como é que a gente poderia vir a ser fecundo? O que é que queríamos fazer? Sim. É curioso que há coisas incríveis. Naquela altura falávamos muito, eu lembro-me da mãe dizer, aquilo que eu mais gostava era um dia nós podemos trabalhar os dois juntos. É curioso que... E vem a acontecer. É curioso que 22 anos depois do início deste namoro e deste gosto, veio a acontecer isso. Exatamente. Mas tudo foi... Não vou dizer, até porque eu esta ideia de sonho às vezes cria-se uma ideia assim muito distante. Não, era um gosto, era um objetivo que nós tínhamos. Mas é importante ter sonhos. Agora, é óbvio que é importante ter sonhos. Sim. Até porque se nós é no sonhar que a gente vai à conquista, não é? Exatamente, se nós deixarmos de sonhar é um bocadinho como estávamos a falar há pouco. Pelo menos na minha opinião, obviamente cada um não pode ter uma visão diferente. A partir do momento em que nós não sonhamos, também deixamos de ter gosto na vida, não é? Exatamente. Agora, a realidade é que também temos que saber dimensioná-lo. Exatamente. E perceber que sim. o desejo nem sempre é na direção mais certa que a gente por vezes pensa. Claro. E perceber que há sempre caminhos, vários caminhos podem levar ao mesmo destino. Exatamente. E, portanto, a noção daquilo que pretendíamos, é óbvio que foi sempre... uma noção que tivemos presente. As coisas, obviamente, não correram todas como nós inicialmente pensávamos, o que é absolutamente normal, mas se fizermos uma retrospectiva daquilo que nós pensamos, que nós sonhamos, Exato. acabou de uma forma ou de outra por ocorrer e por acontecer. Isso é um facto. Claro. E estás a pegar aí num ponto muito importante, que era exatamente o que eu te queria perguntar a seguir. Houve pedras pelo caminho. Houve desafios pelo caminho. Como é que vocês os superavam e superam hoje em dia? Numa generalidade, obviamente. Numa generalidade. Uma grande parte das pedras que foram aparecendo foi mais questões, diria, de saúde. Do caso da mãe com o problema de coluna que a mãe teve e que teve que deixar de trabalhar no trabalho que ia fazendo e que
tivemos que nos ir adaptando. Mas inicialmente eu ainda não era nascida. Não Isso Foi mais ou começa menos tudo perto antes da de tu minha nasceres. gravidez, exato. Tu nasceres. Mas o nosso gosto era tão grande em ter filhos que nós... E Doidos, isso mas foi, ainda bem porque isso foi uma grande ajuda que fez com que eu tivemos. estivesse cá. Exatamente. E que foi muito, muito pensado. É outra situação, foi muito pensado. Até à última, até à altura da concepção, nós tivemos essa preocupação, embora sabíamos que tínhamos de transformar muito a nossa vida, e isso transformou muito a nossa vida, diria, quase 360 graus. Cá vim eu. Mas que, obviamente, e nisto há uma mão que nos orienta numa vida toda, Sem dúvida. que nos deu depois a passagem para outro patamar de vida que de outra forma seria impossível. Exatamente. A realidade é que tudo isto nos ajudou. Agora, que foram épocas, momentos extraordinariamente difíceis, foram. Claro. Mas a gente fez isto com muita paixão, com muito amor. Nós, essa fase, trabalhávamos, levantávamos-se às 6 e tal da manhã, até às 2 da manhã, o trabalho era enorme. Mas era Aí já estás a falar de um negócio em si, não é? com o aparecimento, com o toda essa aparecimento do fase, ou negócio. seja, com a parte que foi essa época, foi uma parte em que eu vou trabalhar também para servir casamentos, para conseguir mais algum dinheiro, e depois fui entrando no negócio que temos hoje na parte dos seguros. Exato. E portanto, toda essa fase foi uma fase dura, sem sombra de dúvida, mas lá está, vivida com muita entrega, com muita dedicação, Exato. com partilha. Nós íamos para todo lado. Eu se há clientes, colocava... íamos todos no carro. Sim, Enfim, íamos os todos 5 os 5 para todo lado. Sim. A realidade é que Sim. procuramos estar sempre presentes, Sim. procuramos ter sempre tudo envolvido. E isso foi sempre muito importante para nós. Sim. Embora hoje veja, e é uma realidade, foi uma fase muito, muito difícil. Claro. E que depois todo esse trabalho veio potenciar, de certa forma, a possibilidade de também poder enverdar por um outro tipo de trabalho que, com os problemas que ela tinha de saúde, deram para se adaptar e para se também sentir útil. Exato. E sentir-se bem com tudo isso. Porque isso também a mãe não trabalhava, a mãe não tinha emprego, a partir dali... Em que vocês começaram a empreender e criaram o vosso próprio negócio dentro da área dos seguros, tu e a mãe passaram a trabalhar ali, ou seja, a mãe voltou a ter um trabalho dentro das limitações dela. Dela, obviamente. E de facto isso também foi importante para ela, importante porque isso também lhe deu uma disposição diferente, uma riqueza também na sua construção, e foi muito bom para nós como casal, como família, em todos os aspectos, sem sombra de dúvida. E lá está, e aqui pedras no caminho, conflitos, também quero puxar um bocadinho esta questão, porque eu acho que isto é uma questão que muitos casais têm, e muitas pessoas mesmo não têm bem relações, que é, como é que no vosso caso, e aqui obviamente que, isto eu se calhar devia ter começado logo a dizer isto, eu não estou aqui a querer de todo idolatrar a relação dos meus pais. Eu não estou a dizer que a relação dos meus pais é o exemplo a seguir de relações. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a tentar é falar sobre uma relação real, que existe, que funciona, que é feliz ao longo de muitos anos, e aprendermos com ela. Não quer dizer que é o que está correto, o que vai servir a toda a gente, não quer dizer que é um modelo de todo. É uma história que acho que nós todos podemos aprender com histórias. Pronto. Só para também fazer aqui esta ressalva que já havia ter feito no início. Conflitos. Como é que vocês, desde sempre, e se me conseguisse dar assim pequenas chaves, principalmente para quem nos está a ouvir, do que é muito importante em casal fazer, ter sempre presente para que as coisas continuem a resultar? Então é assim, conflitos. O desentendimento nunca escondemos, mesmo à frente dos filhos. É importante. Porque é importante os filhos perceberem que as pessoas são diferentes e que podem não se entender. Só uma ressalva, para as pessoas também não se assustarem do outro lado. Desentendimentos. Pronto. Discussões. Eu raríssimas vezes, Exatamente. quase nunca, vi os meus pais a discutirem à minha frente. Essas coisas teriam que ser conversadas sempre e foram sempre conversadas em casal. Exatamente. No nosso recanto. Claro. Eu posso dizer que nos primeiros tempos de casados,
nós chegávamos a estar, entre aspas, a discutir até às 3 e tal da manhã. Não adormecíamos sem a discussão acabar. Exato. Só que até nisso nós vamos crescendo e vamos amadurecendo e aprendendo. Sim. Ou seja, nós começamos a perceber, em determinadas alturas, que o prolongar da discussão no meio da ausência de descanso levava a que ela se prolongasse ainda mais. E percebemos Exatamente. que tínhamos de pôr aqui alguns travões. E todos nós somos diferentes. Claro. Todos nós somos diferentes. E há sempre um que tem um poder de encaixe maior que o outro. Claro. E aquilo que procuramos... E nos dias pode ser um e noutros dias até pode ser o outro. Exatamente. Conforme a própria pessoa também está. A própria pessoa. E quando nós sentimos que do outro lado a pessoa está-se a desequilibrar Exatamente. e que nós não vamos a lado nenhum continuando com isso, procuramos... Não é deixar morrer o assunto, porque o assunto não convém morrer. Exatamente. Procurar é acabar ali o assunto. Procurar que a gente passe para outra altura. Fazer quase uma pausa. Uma pausa. Pausa na questão. Na questão. Não é? Exatamente. E procurar, num outro dia, um momento próprio, ou logo de manhã, se a gente ficar condições para isso, ou retomar, ou dizer, eu gostava de arranjar 10 minutinhos para nós deixarmos este assunto bem esclarecido. Cabeça fresca. Cabeça fresca. Emoções mais controladas, com o raciocínio mais presente. Muito mais. Porque o cansaço da noite, o cansaço do fim de um dia, por vezes, e chegamos mesmo a essa conclusão, que às vezes era mais prejudicial do que passar para outra altura. Exatamente. E, portanto, isso é as tais coisas que a vida nos foi ensinando, é a tal maturidade que em casal nós vamos adquirindo. Exatamente. E que nos ajuda. Agora, é óbvio que, graças a Deus, a gente teve muita discussão. Exatamente. Graças também é a outra Deus. questão. Porque depois tem uma coisa. Depois já a reconciliação, que é sempre fantástica. Que é sempre fantástica, óbvio. Claro que sim. Há aqui uma coisa, eu estava a dizer que uma coisa muito engraçada, que eu estava aqui, engraçada, curiosa, que eu estava aqui a pensar. Por exemplo, com os meus pais, e eu sinto que com muitos casais é a mesma coisa, não é? Nós chegamos ao fim do dia, é que estamos muito cansados, e o cansaço nós sabemos efetivamente que mexe muito com as pessoas, mexe muito com as emoções, principalmente com a capacidade de regulação emocional, e portanto um conflito, uma troca de ideias, às vezes uma palavra que o outro não ouve como nós a quisemos dizer, vira rapidamente uma discussão e numa escalada gigante. Por exemplo, para os meus pais era o fim de dia que era uma altura mais complicada, e para a grande parte dos casais também. Não significa que na vossa relação, seja ela qual for e de que tipo for, que tem que ser à noite. Há pessoas que, por exemplo, de manhã precisam do seu espaço e do seu tempo e não pode, ou seja, são pessoas que não são pessoas de manhãs e precisam do seu espaço, do seu tempo, da sua calma, e do género quase não falem comigo de manhã. Ou seja, há casais que pode ser o contrário. Se houver ali qualquer coisa de manhã, se calhar pode correr logo mal de manhã. Isto para dizer o quê? O que é que os meus pais aprenderam? E aí acho que é a primeira questão que nos trazes. É aprendermos um com o outro, percebermos como é que funcionamos enquanto pessoas, como é que também as nossas rotinas e a nossa forma de ser somos enquanto pessoas, e quando é que resulta melhor falarmos e trabalharmos certas questões. Que no vosso caso é o final do dia por causa do cansaço, outras pessoas pode ser de manhã, outras pessoas pode ser à tarde. Isto é importante, é vocês perceberem qual é que é o vosso ritmo biológico também enquanto casal. Exatamente. Não é? Um bocadinho isto também. Sim. Precisamente. Claro. Outra coisa que tu não disseste diretamente, mas que vocês também sei que tinham muito presente e que são mestres nisso, comunicação. Não é? Exatamente. Isso é absolutamente essencial. A comunicação, o diálogo, como nós falamos sempre. Exato, os meus pais é mais aqui a questão do diálogo. Isso é óbvio. A comunicação a comunicação é tão importante que eu diria que ainda esta semana, é uma experiência desta semana, porque passamos por todas estas fases de início, todo o envolvimento em muita coisa, e depois os filhos, e depois todo o ambiente que fomos criando ao longo da vida, e muito intenso, e muito barulho, e procurarmos sempre, mesmo assim, termos sempre uma comunicação própria entre nós, uma forma, mas sempre muito cheia, e muito... Quando os filhos casaram, saíram de casa,
é óbvio, há aquele sentimento de vazio enorme. Sim, porque, desculpa estar-te constantemente a interromper. Os meus pais agora passaram por uma fase, que há várias fases da vida do casal, que os meus pais estão a passar pela fase do ninho vazio. Que quando eu casei, eu fui a última pessoa a casar e a sair de casa há cerca de eu esqueço-me já, 2 anos e qualquer coisa, pronto, não interessa muito. Exato. Alguns em 2 março de anos e 2022, fim de março de 2022, quase eu saí de casa e os meus pais ficaram efetivamente com o ninho vazio. Que também é uma das fases em que muitos casais se separam. Como é que também está a ser viver essa Exatamente. Ou seja, é curioso que nós projetamos sempre isso também. fase? Sempre. Sempre. Eu sempre me lembro de ouvir os meus pais Nós a falar projetamos sobre sempre isto. isso. Sempre. Deus queira que a gente... Mas isto é uma coisa que é exterior a nós. Essa sensação de ninho vazio, de facto, é impressionante. E nós procuramos arranjar sempre... sempre é uma forma de dizer. Vamos procurando arranjar maneiras de não cair muito nesse ninho vazio. Mergulhar muito Nisso. não é? Mas é curioso que ainda esta semana era isso que dizia, estávamos a jantar e estava um silêncio impressionante. É surtecedor? Era um silêncio assustador. Porque senti um silêncio que me impressionou. Assim, é incrível. Como é que nós... É óbvio que estávamos a jantar. Mas, e depois, obviamente, aquele silêncio provocou que tivéssemos que começar a conversar. Mas, isto para dizer o quê? A sensação que se tem é que agora passamos a ser 2 e vamos ter todo o tempo do mundo para conversar. Exato. Vamos ter todo o tempo. E o curioso é que, por vezes, cada um procura fazer as suas coisas E que é super importante. e a comunicação, e o que é sempre bom, porque é importante que nós Manter cada um a individualidade, mantenhamos a nossa individualidade, mas é importante nós comunicarmos. Exatamente. E eu senti, assim, cada um de nós está a pensar nas suas coisas, mas ao mesmo tempo aquilo calou-me fundo e refletimos e pensamos, olha, de facto, e nós, porque embora estejamos os dois na nossa casa, faz-nos falta depois, e sentimos essa falta, de sair dali, nem que seja os dois na mesma, Claro. para um ambiente diferente, sei lá, ou beber um café fora, ou passear fora, Outra coisa muito importante. ou sair, porque há coisas que é importante fazer. Ainda há pouco tempo, há cerca de uns meses atrás, e foi mais ou menos na altura de inverno, demos uma volta, fomos à Nazaré, passeamos na beira da água, que é uma coisa comum que muitos casais fazem, é uma verdade. Mas é uma coisa diferente. Saímos, descalçamos, somos para a areia, andamos junto ao... Faz falta. Nós estamos os dois em casa também. Podíamos estar os dois em casa, mas é um ambiente diferente. Sentimos uma aragem diferente. Claro. E isso também é importante. Sem dúvida. É importante sentir isso. Sair da rotina. Sair da rotina. Sem dúvida. Mesmo o facto de estarmos os 10, mas a gente está bem aqui os dois, como estamos bem ali. É diferente. É importante a gente de vez em quando... Não, agora já passaram aqui 15 dias, 3 semanas, um mês. Temos que sair, temos que fazer isto. Isso é uma coisa que vocês têm muito e que eu gostava que falasses só brevemente, que é... Os meus pais também têm a ver muito com o ritmo de trabalho que o meu pai tem e que a minha mãe tem e eles têm na empresa. Os meus pais sempre tiveram um cuidado muito grande, principalmente a nível do autocuidado e de descanso pessoal, de X em X tempo vocês têm fim de semanas ou pequenas férias ou semanas de férias a 2, intencionalmente. Intencionalmente. Não é? Isto é quase um dos vossos rituais também. Isso é um ritual. Exatamente. É um ritual que vem desde sempre. Nós e quisemos transmitir isso sempre aos filhos desde o início. Sempre. Que a nossa relação era importante. Não, a vossa relação sempre foi a base. Porque era o que tu dizias. E isto para mim sempre fez muito sentido. Esta família começou porque eu e a mãe juntámos-nos e do nosso amor cresceram vocês. Vocês nasceram. Portanto, a base desta família continua a sermos nós. Isto não significa, obviamente, que uma família deixa de ser uma família quando o casal se separa. Exato. Mas, para nós, para a nossa família estar bem, para estarmos todos bem, o casal tem que estar bem.
Coisa que muitos casais se esquecem e se desencontram e se passam a deixar de não se conhecer um ao outro. Vocês sempre tiveram este cuidado e todos estes rituais, como este exemplo, de não, o casal tem que se manter vivo e o casal tem que se manter a base desta família. Sempre. E é curioso, mesmo quando ainda hoje a gente projeta uma saída, uma coisa qualquer, procuramos criar, ir para sítios diferentes. Exatamente. Procurar, olha, nunca fomos a tal sítio, vamos lá, vamos Explorar passear, vamos coisas explorar novas. aquilo, vamos... É muito giro, porque quando se ama e quando se é amado, até muito mais gira se torna. E, Claro, portanto, sim. é uma sensação sempre, foi sempre uma sensação boa. É óbvio que hoje vivemos as coisas com uma intensidade diferente, Claro. com Claro. uma maturidade diferente, Claro. mas não deixa de ser super interessante e pronto, e muito, muito bom. Muito Claro bom que mesmo. sim. Muito bom. E até agora, os momentos mais desafiantes têm sido o ninho vazio e o início do casamento? Foi sem sombra de dúvida. Claro. Porque o resto da vida acabou por ser vivida de uma determinada intensidade que quase que quase que voamos sobre as coisas. É curioso quando se olha para trás, fica sempre aquela sensação que tudo passou tão rápido, Exato. que tudo foi vivido de uma forma tão intensa que acaba por pouco saboreamos. Ok. Pouco saboreamos. E não é por acaso que às vezes quando vocês saem e quando vocês vão para qualquer lado, o que transmitimos sempre a vocês é que para vocês vão 2, 3, 4, 5 dias. Aproveitem todo o minuto, todo o momento. Porquê? Porque tudo passa a correr. E é bom que a gente saiba aproveitar aquilo que recebemos nesses momentos. Sem dúvida. Porque isso às vezes é o suporte para momentos menos bons, para momentos mais difíceis. E é um suporte muito, muito bom. Sem E a gente dúvida. perceber que há momentos em que a gente sente o nosso ânimo de outra forma, as nossas energias de outra maneira. Exato. E é muito, muito importante a gente sentir isso. Sem dúvida. Ok, e agora que estavas a falar aqui, aliás, estávamos a falar ainda há bocadinho sobre uma coisa muito importante. Estávamos a falar, e que muitos casais às vezes esquecem, não é? Esta questão do 3 membros do casal. Existe o eu, existe o tu e existe o nós. Há 3 membros sempre dentro do casal e mesmo numa relação monogâmica, como eu costumo brincar. Como é que vocês conseguiram ir equilibrando sempre esta necessidade de interesses em casal com interesses individuais? Que eu sei que houve uma altura da vida que não foi fácil, principalmente porque tu és muito ativo e tu és uma pessoa que gostas muito de estar envolvida em muita coisa a nível social e que às vezes não era fácil balançar as coisas, não é? Sim, sim, isso é um facto. E é óbvio que isso é outra das coisas que a gente vamos notando. Todos nós temos os nossos ritmos. Exatamente. Todos nós temos dinâmicas e em que, com o próprio passar da idade, todos nós temos direito a perceber que o ritmo e o ritmo não tem que ser sempre igual. Exatamente. E quando caminhamos lado a lado, não tem que ser sempre da mesma forma. Claro. E de facto, todas estas ocupações que eu fui tendo principalmente, a mãe acompanhou-me durante muito tempo com muitas. Há algumas que obviamente não acompanha, que compreendeu perfeitamente sempre. Eram situações que eram discutidas entre nós. Exato. Eram estabelecidos regras, limites, Os limites. eram estabelecidos condições, obviamente, para isso. Lá está. E, obviamente, a minha preocupação sempre, quando eu entrei nisto, e a mãe também nunca me impôs nada, é uma realidade. Lá está, definir limites em casal. Exatamente. Não é impor limites em casal. Não, é defini-los juntos. limites. Sem dúvida. Mesmo até em coisas onde nós estivemos. Nós sim. estamos na empresa. E a noção da empresa, a mãe tinha uma noção, eu tinha uma outra noção. Exatamente. A mãe gostava que as coisas fossem de uma forma, eu de outra. A mãe percebia que eu envolvia-me e às vezes quase que me esqueci, que é um defeito que eu tenho. A gente empenha-se de tal maneira que às vezes nem nota que estamos a pôr as pessoas e estamos a desligar das pessoas que amamos e que precisam da nossa presença também. Claro. E era sempre uma voz da razão. Estava sempre cá ao lado a dizer: Luís, espera aí, então como é que é? Então, mas se a gente vai por aí, vamos deixar
menos tempo para isto, vamos deixar menos tempo para aquilo. E isso levava a que fizéssemos estas reflexões e levava-me a comprometimentos. Claro. Deixa estar que se isto começar a acontecer com mais frequência, nós também com mais frequência vamos arranjar aqui tempo para nós, Exato. com intervalos mais pequenos, de maneira a que estejamos mais juntos. Ou seja, procuramos-nos ir adaptando Sempre. a todas estas situações. Agora, foi sempre no diálogo, sempre na conversação, sempre é fácil. Não. Às vezes era muito difícil. Às vezes foi um bocado complicado, mas lá está, todos estes caminhos, todos estes degraus que fomos subindo e que por vezes descíamos, não é? Claro, Porque nem e que faz parte. nem sempre uma decisão que se toma naquele momento Claro. se chega à conclusão, passado um tempo, que foi a melhor decisão. Claro. E, portanto, também é muito bom a gente olhar para trás e perceber assim, olha, fizemos mal, ou fiz mal, ou tivemos ok. mal, e vamos cá atrás, vamos ver, epá, Exatamente. vamos lá repensar, peço desculpa por isto ou por aquilo, ou uma coisa qualquer. Mas Exato. procurar, quando fazemos isto não com o objetivo, e sempre foi isso, embora com um gosto pessoal, mas não com o objetivo de sobrepor algum ou de subalternizar alguém, nunca com esse objetivo. O objetivo sempre de crescimento de grupo, de família, de casal, mas ter a consciência que às vezes esses passos estávamos a prejudicar. Quando a gente vê que está a prejudicar alguém, paramos e revemos. E redefinimos a E rota. redefinimos não é? a meta, redefinimos caminhos, Claro que sim. redefinimos objetivos. Só que lá está a redefinir porquê? Porque é importante haver este espaço. É importante vocês, enquanto pessoas, numa relação, não se esquecerem que são pessoas individuais, indivíduos, não se esqueçam de investir em vocês próprios e vocês próprias e de perceber que se nós também nos perdemos numa relação de casal, nós perdemos quem nós somos, nós perdemos a nossa identidade. Se nós deixamos de saber o que é que são os nossos gostos, aquilo que nos move, aquilo que nos motiva, também nos perdemos. E a pessoa que se apaixonou por nós, pela pessoa que nós somos, se nós depois também nos vamos perdendo, isto não quer dizer que dá razão, nem é essa a questão da pessoa se desapaixonar, mas até pode acontecer. Porque há pessoas que mergulham tanto na relação de casal, esquecem-se tanto delas próprias, que às vezes a pessoa desapareceu. A pessoa tornou-se alguém que o outro queria que ela fosse, ou ele fosse. E isto é difícil, é muito mau. difícil. E é muito E acontece muitas vezes, tal como acontece também muitas vezes, muita gente esquecer-se de identidade do nós, de esquecer do casal. Às vezes há as duas coisas, que ou mergulham muito no nós e esquecem-se do eu, ou mergulham muito no nós ou mergulham muito no eu e esquecem-se do nós. E é importante haver este balanço. Qualquer uma das coisas é muito importante. Para o nós crescer, para o nós conseguir crescer, é preciso que o tu e o eu vivam livres. Exatamente. A relação, embora compromisso, tem que ser completamente libertadora. Exatamente. Se eu amarfanho o outro, Se amarro, não é? se o amarro à minha, é muito mau, porque vou acabar com isto mais tarde ou mais cedo. Exatamente. O eu e o tu têm que andar soltos, têm que andar... é muito bom nós pensarmos a dois, mas é muito bom quando nós sentimos que cada um de nós sente-se bem E tem o seu espaço. e tem o seu espaço e gosta das suas coisas. Exato. E isso é muito bom. Até é muito porque bom. é nesse espaço que também nos dá espaço físico para nós apreciarmos o outro. Não há nada mais bonito, e como eu costumo dizer, nada mais bonito nem mais sexy do que ver a pessoa que nós amamos, a pessoa que nós gostamos ou alguém a fazer aquilo que mais gosta, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que a faz ser ela mesma. E sentir-se feliz. sentir-se Porque aquilo que a gente mais gosta é que quem está ao nosso lado sinta-se bem, Isso, feliz. exatamente. Isso é que nos motiva Claro que sim. e que vale a pena. É uma sensação... A maior sensação que eu tenho de felicidade, e sem sombra de dúvida, e acredito que toda a gente, é olhar para o lado e a sua esposa, ou o seu marido, ou seja quem for, ou os seus filhos, sentirem-se felizes. Eu acho que é a maior satisfação que a gente tem. Honestamente, para mim, a felicidade está
naquilo que eu sinto pela felicidade dos outros. Isso é que me deixa verdadeiramente feliz, honestamente. E para mim a sensação de felicidade sempre foi essa. Claro. A melhor forma de eu me sentir feliz é sinal, e quando tu sentes que colaboras para que eles, para que esta envolvência se sinta desta forma, é uma sensação fantástica. Claro, claro que sim. Apesar que aqui é uma coisa que eu e o meu pai concordamos em discordar, que eu percebo muito bem o que é que o meu pai quer dizer, mas há aqui um elemento para mim que é muito importante. Eu só consigo ser feliz e estar feliz pelos outros e pelos meus se eu estiver bem. E se eu estiver feliz. Claro que grande parte da minha felicidade pode ser ver os outros felizes, mas eu tenho que estar feliz. Eu, por mim mesmo, eu tenho que estar feliz. E isto não significa que a felicidade de ninguém se sobrepõe a ninguém. Mas se eu não estou bem, se eu não estou feliz, se eu não cuido de mim, eu também não vou conseguir ver os outros felizes. Mesmo que eles estejam super alegres. Eu compreendo o que estás a dizer. E tu dizes uma coisa muito boa. E aqui isto aqui tem muito a ver com o conceito também. Mas é importante o que tu dizes. É preciso nós estarmos bem. Exatamente. É óbvio. Sim. E nós temos que verificar se estamos mesmo bem. Lá Porque está. há momentos em que a gente não se sente bem. Exatamente. E eu tenho sentido nos últimos tempos, e isso tem sido também motivo de conversa, nos últimos tempos, ou por excesso de atividade, ou por uma fase da própria idade, ou uma fase que estamos a passar desta fase do ninho vazio, o que é certo é que aquela energia, aquele brilho de fazer as coisas com prazer, eu senti-me um bocado porque eu não estava bem. Exatamente. Pronto, e eu percebo quando tu dizes isso. Sim. E eu tenho tentado nos últimos tempos, e tenho estado a trabalhar essa situação, tenho estado a trabalhar essa e a fazer terapia disso para conseguir evoluir nesse sentido e para conseguir melhorar esse meu estado. Mas isso, lá está. O meu conceito de felicidade é esse mesmo. Está É eu tudo estar ok. bem para transmitir Exatamente. felicidade. É um facto. Precisamente. Para Para transmitir felicidade e para conseguir reconhecer. Porque imaginem, se nós temos uma nuvem cinzenta em cima de nós, não estarmos bem, nós também não conseguimos olhar para os outros com cores. Nós não conseguimos Claramente. ver a felicidade Claramente. nos outros. Aí E, estou portanto, inteiramente de acordo. nós temos mesmo que nos nutrir, que nos cuidar. Eu falo isto imensas vezes e acho que nunca é demais. Cuidarmos de nós é muito importante. Não descurarmos de nós. E pedir ajuda. Pedir ajuda é muito complicado. Pode ser muito difícil. Mas pedir ajuda salva vidas e pedir ajuda é importantíssimo. Nem que às tenha que ser com um grande empurrão. Sim. Sem dúvida nenhuma. Completamente. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, meu paizão, eu para mim ficava aqui a falar o resto do dia, mas como nós não podemos, Claro. gostava de terminar aqui com uma pergunta e depois aqui uma pergunta final que costumo fazer aos meus convidados. Para as pessoas que nos ouvem daquele lado, seja que pessoa for, esteja numa relação, nunca tenha tido, já tenha numa relação, esteja numa relação, que conselhos, palavras é que tu gostavas de deixar a estas pessoas que nos estão a ouvir, primeiro quase de esperança, não é? Que isto é possível, e do que é importante para tornar este amor vivo para sempre, ou uma tentativa de amor vivo para sempre, seja possível. Então há aqui princípios fundamentais. Exato. No nosso entender, obviamente. Namorar sempre. Boa. Nunca nos esquecermos que namorar não é uns anos, não é uns momentos. É procurar sempre. Nem sempre, obviamente, temos os melhores momentos para isso, mas criar espaço, criar forma de não esquecer. Depois, um respeito um para o outro. Respeito profundo, Sem dúvida. um respeito pelos dois e um respeito por cada um. Isso, Porque isso é absolutamente importante. O compromisso e, acima de tudo, procurar alimentar sempre o amor entre os dois. Exatamente. E percebermos que para termos ambientes de amor não podem ser ambientes imediatos. Temos que os construir. Temos que os ir preparando. E eles não se preparam em 5 minutos, nem em 10. Preparam-se no dia-a-dia, nos pormenores do dia-a-dia, nos gestos com que nos relacionamos,
na ternura com que passamos um ao outro, no carinho, no pequenas coisas, o lembrar sempre, e isto é uma coisa que eu sei que nós homens temos um bocado disso, esquecemos-se muito de datas e não sei o quê, mas eu procurei sempre as datas. As datas. Eu sou mulher e eu com datas sou péssima. Mas a data de quando é que começamos a namorar, quando nos casamos, claro. Datas que nos marcaram durante a vida, coisas que nos marcaram, e relembrar tudo isso, porque isso faz-nos recordar. E recordar, como já dizia o poeta, recordar é viver, e é um facto. É importante nós sentirmos que tivemos estes percursos e que tivemos estes momentos. E, portanto, isto para mim é o essencial. Não é preciso nada de extraordinário. Exatamente. Basta que sejamos verdadeiros, que sejamos claros. Por muito que às vezes isto até cria algum conflito, mas a gente não deve evitar o conflito. Devemos evitar é que ele corroa a própria relação. Isso é que devemos evitar. Porque o conflito pode trazer muita coisa de Muita bom. coisa. Quando é resolvido... Mas tem que ser resolvido. Temos que ir à procura de resolver. É assim também que crescemos e que aprendemos um com o outro. Exatamente. Claramente. A capacidade de perdão é o mais importante numa relação de amor. Sem dúvida. Mais que a gente naquilo que dá e que recebe, é saber aceitar o outro como ele é e tentar perceber o que é que eu posso fazer aqui para ajudar o outro também a crescer e que isso sirva para eu crescer também. Exatamente. Essencialmente isso. Sem dúvida. Isso também é uma questão que eu também digo sempre. O meu pai é o mestre do perdão. Até achar estranho não termos falado sobre isso também. O meu pai é também para mim sempre o mestre do perdão, porque pedir desculpa é difícil. É muito difícil. Perdoar é muito difícil. E há coisas muito difíceis de se perdoar na vida. Felizmente nunca tive assim nenhuma, mas há coisas dificílimas de perdoar. E é curioso que o meu pai sempre foi uma pessoa muito de explicar que lá está. Primeiro, se nós não perdoamos, muitas das vezes, quem perde somos nós. Claramente. Quem perde somos nós. Porque o outro está na vida dele. Quem guarda a mágoa e guarda esta energia negativa e toda esta carga emocional negativa somos nós. Portanto, se nós não perdoarmos, nós é que acabamos por ficar prejudicados. Portanto, às vezes, e não temos que... Porque há situações em que o outro não merece. Que nós vamos pedir desculpa. É perdoarmos dentro de nós. O perdoar lava-nos o coração. Exatamente. O perdoar liberta-nos. Exatamente. Completamente. Sim. O perdoar não nos menoriza. Exatamente, é uma coisa muito importante. O perdoar... Não significa perder, calma, que a gente tem essa ideia. O perdoar liberta-nos, claramente. Sem dúvida. O perdoar dá-nos um descanso, dá-nos uma tranquilidade, uma paz. Sim. É impressionante. Sem dúvida. Portanto, o primeiro que ganha em perdoar é aquele que perdoa. Exatamente. Não tínhamos dúvidas. Sem dúvida. E há outra coisa que eu gosto muito de referir em tudo, em todos os géneros de atividade. É agradecer. Essa é outra coisa. Exatamente. Agradecer sempre. Sempre. E é muito bom a gente saber agradecer. Agradecer por existirmos e por existir quem existe ao nosso lado. E por existir tudo o que temos. Sem dúvida. E agradecer por tudo. Sim. Porque se me dissessem a mim que há 44 anos atrás, se me dissessem que eu estava aqui hoje com este sentir, eu dizia, se isso fosse possível pensar, eu dizia que se chegasse aqui assim, senti-me a sorte grande que me tinha calhado na vida. Porque é uma verdade. Porque, agora, foi tudo bom? Não, é óbvio que não. Claro que não. É tudo bom? Nem é fácil. Não. Mas é bom a gente perceber que houve uma construção que valeu a pena e que vale a pena. Ainda temos muitos projetos, ainda temos muitos desejos. Claro. Hoje em dia é a preocupação com a saúde. A preocupação com a saúde cada vez mais vai sendo a preocupação com a saúde. Mas pronto, não deixa de ser desafios. São os tais desafios que a gente tem. Mas sempre com objetivos, sempre com sonhos. Sempre com objetivos, sempre com vontade. Para continuar a alimentar até sempre que possam estar juntos. Em breve, gente, vamos sair. Lá está. Em breve, vamos sair bem breve. Se Deus quiser, vamos sair. Vamos realizar um sonho. Exato. Estávamos a falar há pouco, não é? Vamos realizar um sonho em família. Um sonho Vai em família. Vai ser uma loucura. Só muito brevemente, também acho que pode ser só muito brevemente. Vamos viajar aos 11. Mas para fora do país. Portanto, isso vai ser assim uma loucura total, com 3 crianças e 11 pessoas, vai ser assim uma loucura total. Mas antes disso, lá está, mas antes disso, vamos nós, eu e a mãe, querer um momento para nós.
Exatamente. E Antes sempre disso é ouvi muito isto. importante. Sempre ouvi isto. Muito Nós importante. sempre tivemos outro ritual que os meus pais também tinham. Nós tínhamos sempre as nossas férias em família e que muitas das vezes coincidia perto, esse é outro ritual que vocês também têm, muito perto do vosso aniversário de casamento, em que se fosse, imaginem, íamos antes do aniversário, os meus pais tiravam uns dias depois sozinhos. Íamos depois, eles tiravam uns dias sozinhos antes. Ou seja, havia sempre. Há sempre espaço para a família, mas tem que haver sempre espaço para o casal. É assim, sempre, sempre. E portanto, claramente, né, acho que deu para perceber porque é que eu quis trazer o meu pai. Porque é que eu queria que vocês conhecessem o meu pai. Eu vocês conheceram um bocadinho do meu pai, meus amores, porque o meu pai é muito mais do que ele transmitiu e disse aqui, mas há grandes bases dele fantásticas e que eu admiro do fundo do coração que ele nos trouxe hoje. E queria agradecer do fundo do coração estás cá hoje. Não foi fácil, tive de namorar um bocadinho. Sim, eu tenho alguma tive de namorar um bocadinho. Exatamente, tenho alguma relutância nisto porque eu tenho alguma dificuldade em expor-me. E honestamente, por uma questão de princípio, não gosto de fazer, gosto de intervir, gosto de. Mas tenho muita dificuldade às vezes em fazer este tipo de intervenção, se assim se pode dizer. Claro. Mas foi um prazer enorme. Muito maior por ser com a minha filha, é óbvio, e com a minha Marta, mas pronto, é um prazer muito grande. Desejo-te muito, muito sucesso na vida, que é muito importante, mas acima de tudo que se sintas sempre amada e que ames muito, que é isso que é o mais importante. Sempre. E lá está, acho que vai ser sempre a minha missão, sempre. Não há nada mais importante na minha vida do que isso. Não há nada que se sobreponha a isso. Portanto, obrigada também, do fundo do coração, estás aqui hoje. Foi uma honra ter-te cá, porque era aquilo que eu dizia. Se há pessoas, eu estou aqui a falar do meu pai, mas também falo muito da minha mãe. Claro. É porque é lá está, eles os dois para mim foram mestres do amor de formas diferentes. E portanto, eu digo que o meu pai é o mestre do amor, a minha mãe também foi, mas de formas diferentes. Cada um tem papéis diferentes na minha vida e é normal. Mas obrigada por ter estado cá. E um bocadinho também a representação da minha mãe. A minha mãe não vem e provavelmente não sei se alguma vez vai vir cá, porque a minha mãe ainda tem mais questões com a exposição e está tudo certo. Temos que respeitar as pessoas acima de tudo. E portanto, o meu pai vem em representação aqui destas duas pessoas que eu amo tanto. E daí ela tem sido uma personagem também sempre presente aqui. E claramente eu quis de início falar logo nisso, porque falar na minha vida é falar na vida da mãe, também é óbvio. E este sentir da forma como sinto, muito devo, ou diria, a grande parte, se não mesmo a quase totalidade, muito a ela, porque ela é que me tem proporcionado e tem-me ajudado a proporcionar todos estes momentos de grande felicidade ao longo da vida. Exatamente. Por isso também obrigada à minha mãe, que eu sei que ela está desse lado a ver, que eu sei que ela está desse lado a ouvir, toda bablada. Portanto, minha mãe, quero-te mandar um beijinho nosso muito grande. Muito obrigada também por ter estado cá, sempre presente de uma ou outra forma. E obrigada por também nos Obrigado, Belita. Exato. Obrigado, Belita. Por nos poderes também permitir partilhar a vossa história, que é maravilhosa, que eu acho que vai ajudar muita gente, vai inspirar também muita gente, porque acho que às vezes inspirar é necessário. Eu confesso que eu sou muito... o algoritmo das redes sociais funciona muito bem comigo. Eu sou uma pessoa que sou completamente apaixonada em ver vídeos de casais de pessoas mais velhas, seja a namorar, seja a ter gestos de carinho em público, seja a falarem sobre a pessoa que amam, e inspira-me e deixa-me feliz, porque quase que nos dá esta questão de é possível ter isto. E isto é importante. Nós termos pessoas que nos mostram, porque estamos num mundo que cada vez nos dizem mais que as coisas são efêmeras, as coisas acabam de um dia para o outro, as coisas não são para sempre. Não, há essa possibilidade e se nós trabalharmos muito e quisermos e sermos muito intencionais, é possível. E daí também eu queria ter trazido este tema para explicar que vocês não são perfeitos, a vossa relação não é perfeita, ninguém é perfeito. Até hoje correu bem. Não sabemos o dia da manhã, mas obviamente, até agora vocês são uma inspiração e queria transmitir um bocadinho isso a quem me Posso dizer-te que uma das coisas que me dá mais prazer e que nos dá mais prazer hoje em dia é quando caminharmos lado a lado de mão dada. Porque literalmente. De mão dada. E literalmente também caminhar, porque é uma das questões que os pais também fazem muito. Mas é uma realidade que nós gostamos muito
dessa forma de viver e dessa forma de estar. Sem dúvida, É isso. sem dúvida. Minha última pergunta, paizão. Acho que é difícil a resposta, mas queria terminar a temporada e o episódio a perguntar-te como é que o amor transformou a tua vida. Eu acho que transformou porque eu perco um grande amor muito cedo, que é o meu pai. Sim. E vivi uma fase difícil, provavelmente se não a mais difícil da minha vida, que foi entre o perder o amor do meu pai Exatamente. até encontrar o amor da mãe. E o amor da mãe veio-me transformar completamente como pessoa. Exato. Veio-me construir como pessoa. O sofrimento que a minha mãe teve, as relações que a minha mãe teve, por incrível que se pareça, veio ajudar-me a construir como pessoa. Exatamente. Eu sempre tive uma relação muito próxima em determinadas coisas com a minha mãe e isso também me ajudou muito. A vivência dela, a forma como ela viveu o amor com o meu pai, a forma como eles se relacionavam Lá os dois, está, também foi um modelo claro foi um para modelo que me influenciou Claro. para a vida toda. Exatamente. Eu lembro-me de alguns desabafos que a minha mãe tinha comigo e eu pensar assim, bem, mas era uma coisa que eu não gostava de fazer sofrer a minha, Exato. E a vamos minha aprendendo esposa. também. E vamos aprendendo. Sem dúvida. E de facto, o amor é, como dizia de início, o amor é a energia da vida. Exatamente. Diria mesmo que é o sangue da vida. E não me vejo na vida sem amor, sinceramente. Sem dúvida. Sinceramente. Sem dúvida. Pai, muito obrigada. Obrigado por estes maravilhosos momentos Obrigada. e até logo. E até logo. Exato. Até logo. E até logo. E olhem, meus queridos, a vocês. Até uma próxima. O nosso podcast vai voltar. Não se preocupe que ele vai voltar breve. Não quero aqui já dar aqui nenhum spoiler, nem definir uma data, porque a vida vai correndo e nós também não sabemos ao certo quando é que vai acontecer, mas ele vai voltar, não vai faltar muito, vai voltar com uma roupagem um bocadinho diferente, vai manter a sua grande base, vai voltar com algumas questões um bocadinho diferentes, também porque vamos crescendo, não é? E a cada temporada queremos trazer coisas diferentes e, portanto, vamos voltar sempre com a mesma base do amor, sempre com o mesmo tipo de ideia, mas um bocadinho diferentes, sempre a tentarmos melhorar, porque é isso que nós fazemos a vida toda. Mas queria agradecer do fundo do coração o vosso acompanhamento, vocês estarem sempre desse lado, vocês seguirem este podcast do início ao fim, as carradas de minutos, as horas que vocês ouviram deste podcast, porque eu não me calo, e quando trago convidados também adoro falar, e portanto, obrigada a quem esteve do início ao fim desta primeira temporada, quem me deu força, quem me deu feedback, porque ajuda muito. Isto é a realização de um sonho, e eu digo isto muitas vezes, muito deste sonho é graças aos meus pais, e não é por ele estar aqui hoje. Eu tenho isto tudo, e estou a fazer isto tudo que estou a fazer hoje, é por tudo o que eles fizeram na vida deles para eu estar cá e para me poder proporcionar isto tudo. Mas obrigada também a vocês por tornar isto realidade, porque eu podia estar aqui a falar sozinha, mas não estou. Eu tenho pessoas a ouvirem-me, a verem-me, e portanto obrigada a cada um de vocês que está desse lado. Agradecimentos muito especiais, rápidos e breves, a todos os convidados e convidadas que eu tive neste podcast fantásticos. Não me quero esquecer de ninguém, portanto acho que não vou dizer nomes, que é para não me esquecer de ninguém. Foram alguns. Geral, obrigada a cada um de vocês pela vossa generosidade e pela vossa abertura para com o nosso podcast. Um agradecimento gigante a alguém que esteve cá no podcast e que é uma grande força motora para que este podcast tenha vindo cá para fora, que este meu sonho também tenha sido realizado, que é a minha Ana Capela, a minha gestora de redes sociais e a minha parceira de negócios, como eu costumo brincar com ela, porque ela é muito mais do que uma gestora de redes sociais. Esta força motora que me disse vamos e fomos e estamos cá e ela continua sempre cá. É ela a nossa editora, é ela que passa horas e horas a editar e estar aqui a ouvir-me. Por isso, obrigada, meu amor, por tudo. E por fim, a uma pessoa que vocês nunca veem, porque também é uma pessoa que não gosta muito de exposição e eu respeito isso com o maior amor do mundo. E o meu pai e qualquer convidado que aqui está é prova disso. Este podcast existe
porque o meu marido também está sempre ao meu lado. Antes de nós virmos para aqui, o meu marido esteve 1 hora de volta disto para que isto fosse possível. O meu marido tira as fotos, o meu marido tira os vídeos, o meu marido prepara as luzes, o meu marido prepara tudo o que aqui está, o meu marido prepara o som, o meu marido prepara tudo. E sempre feito com amor, como se fosse também dele, porque também é dele. E portanto, a ti, meu amor, um agradecimento do fundo do coração, não só por este podcast, mas por tudo. Um beijinho gigante e muito obrigada por tudo aquilo que deste e dás. E sem ti nada era possível, sem dúvida. E tenho muita sorte, muita sorte, que também se constrói, mas também tenho muita sorte com a pessoa que tenho ao meu lado. E portanto, muito obrigada a todos vocês, e se me tiver esquecido alguém, peço imensa desculpa, mas obrigada a todos, aqueles que acompanham, a todos os que estão aqui, a todos os que ajudam, que seguem. E meus queridos, até uma próxima, um beijinho muito grande e voltamos-nos a ver em breve. Um beijinho e até à próxima.